Aí vem lá, né? É muito comum ouvirmos que crise de ansiedade, frescura e tal, do aluno. Ou que ele está querendo cabular a aula, né? O que você orienta nesse sentido? Né? E uma outra pergunta já encaixando nessa. Quando você vai para a educação, né, que mensagem ou que ideia você diria para o professor vai para a educação, para essa profissão, achando que vai ganhar dinheiro? Então seria essas duas coisas. Aluno, né, com problemas emocionais e frescura, quer cabular a aula, e aquele que vai para a educação pensando, achei a minha mina de ouro. A gente vai voltar de novo à pandemia. Pandemia, ela acabou trazendo alguns conhecimentos que até então a gente não sabia. Então, antigamente, tinha sim aluno com crise de ansiedade, profissional com crise de ansiedade, mas não sabíamos nada disso. Nós não temos formação nenhuma. Né, quando se fala essa questão do ser humano. É um universo desconhecido assim. Para nós. Então, assim, como eu disse para você, a particular tendo o psicólogo, o psicólogo falou, isso é isso, e já nos preparava para isso. A escola pública não. Então, uma crise de ansiedade antes numa escola pública é frescura. Né? É frescura, não quer fazer atividade, né? E hoje a gente vê, né, que a crise de ansiedade é uma coisa real, uma coisa séria, ela não tratada, ela vai desencadear uma depressão, se for o caso, e por isso você tem que ligar assim. E eu acho assim, para nós profissionais estarmos atentos, porque assim, a crise de ansiedade ela pode acontecer um fato isolado. Uma pessoa pode ter uma crise de ansiedade do nada e ter uma. Acabou. Mas pode haver alguém com uma constância. Qual é o nosso olhar? Precisamos chamar a família. Está tendo tratamento. Um ponto de atenção, né? Porque nós temos esse discernimento, mas a família, a gente não pode esperar que toda a família esteja preparada também, preparada para isso. Porque a gente que é da educação, a gente vê, às vezes, vamos dizer assim, impotente, mas aí tem aí o processo de chamar uma autoridade, encaminhar e tal. Imagina a família que às vezes é mais simples ainda, né? Então pode rotular ali. A família é importante nisso, mas às vezes a família precisa de nós. Né? Por isso que eu falo, escola, família, é trabalhar junto. Tem que andar junto. Porque eles ficam lá 12 ou 14 horas com o filho, nós ficamos aqui às 9 horas. Então a gente conhece tão quanto. Só que lá em casa, aí é o conflito com a família. Lá em casa o filho tem um comportamento porque ele é ele está entre dois. Aqui na escola ele convive em grupo. Aí às vezes os pais falam assim, mas em casa é diferente. Lógico que vai ser diferente. Lá ele não é desafiado, lá ele não é encostado à parede, lá ninguém cobra ele. É normal. Um contato mais então de perto não tem aqui, né? como você comparar. O filho em casa, ele é igual na escola. Não vai ser. E não tem que ser. É na escola que ele vai aprender a conviver em grupo, que ele vai aprender a respeitar as pessoas, que ele vai ensinar que as pessoas têm que respeitá-lo. Aí vem o bullying, aí vem a violência física, violência moral. Então, tem que ter esse vínculo da família com a escola, né? Esse equilíbrio. Uma sem extensão da outra, né? O profissional, o professor, como eu falei para você, eu caí de paraquedas, mas eu sabia que eu gostava de lidar com pessoas, com seres humanos, né? Gostava dessa diversidade de pensamento, né? De você sentar com uma pessoa nervosa, deixar ela calma, um aluno chorando, sair tranquilo, às vezes até sorrindo da sua sala. Né? E isso, mas o professor, ele primeiro tem que ser humano. Não dá, tem profissão que você entra e você fala, eu sou técnico, eu sou razão. Não, o professor não. O professor ele tem que tirar aquela capa do Superman, né? Ele sabe tudo, ele pode tudo e nunca erra. O professor ele oscila entre razão e emoção, porque ele lida com pessoas. Você lida com adolescentes e crianças que estão em processo. Senão você vai para uma fábrica que mexe com produto, que daí aí é outra coisa. E você tem que ter noção que aquele adolescente, mas ele tem que saber, ele não tem que saber. Ele está no processo de aprendizagem. Ele está no processo de aprendizagem. Né? Algumas coisas ele tem que saber, a educação que vem lá de casa, respeitar o mais velho, tem que saber o que é dever, o que é direito, com o que licença, eu posso, por favor, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, lá.
Agora, ali na escola, ele vai aprender ao cidadão. Aí nós vamos refinar e ele vai aprender a conviver. E aí, aqueles que são muito, né, os pais passam muita mão na cabeça, hoje tem muito disso, né, e você vai ver, aí chega na escola e sofre. Sim. Porque na escola ele não é o centro das atenções mais. Em casa, ele é o centro da atenção. Onde na escola ele não é, ele é mais conflito. Ele é mais ele vai ter o conflito. Sim. Então o professor, né, ele tem que ter essa visão, ele tem que ter esse olhar, então é ser humano, para depois ele ser o professor. É o profissional e o mediador ali. É o mediador, é que eu ia falar sobre a questão do mediador.